Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rafael e eu tô gravando esse vídeo para dar sequência às nossas aulas acerca do Segundo Reinado. Nessas duas próximas aulas, nos dois próximos vídeos, a gente vai falar um pouco sobre a chamada Guerra do Paraguai. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as relações exteriores do Império Brasileiro que vão dar origem à Guerra do Paraguai. E no segundo vídeo, então, a gente vai falar de fato sobre o conflito. E aí eu escolhi uma camisa especial para gravar esse vídeo, que é uma camisa antiga do Inter que eu tenho, porque a região sul, de fato, ela vai ser muito importante. Não só para a gente pensar o conflito da Guerra do Paraguai no segundo vídeo, mas para a gente pensar as relações exteriores do Brasil, né? Quando a gente fala de relações exteriores do Brasil, né, no Segundo Reinado, a gente fala basicamente de dois eventos, né, de duas questões centrais para o Império Brasileiro. A primeira delas, que tem a ver com o internacional, é a chamada questão platina, ou ainda a questão do Rio da Prata. Essa questão ela foi fundamental não só no Segundo Reinado, na verdade ela começa lá atrás, em 1816, quando a província da Cisplatina ela é invadida por Dom João VI, né? Vocês lembram, já estudaram certamente, que quando Napoleão invade Portugal e força a família real a vir para o Brasil, né, ele pede autorização para o rei da Espanha, depois trai o rei da Espanha, à época Fernando VII. Essa traição da Espanha frente a Portugal, ela vai gerar um ressentimento português. Ou seja, Dom João, como represália à invasão de Portugal lá na Europa, vai tentar invadir então, né, e vai conseguir invadir a província da Cisplatina e vai tentar invadir a Guiana Francesa, lá no norte do país. Pra gente interessa bastante, muito, a invasão de Dom João VI à Cisplatina, porque ela começa um verdadeiro desbalanceamento de forças na região do sul, que a gente vai chamar na aula de hoje de região do Prata, né? Basicamente por quê? Porque a foz do Rio da Prata, que é importantíssima para aquela região, ela deságua exatamente na fronteira entre a Argentina, no caso a cidade de Buenos Aires, e o Uruguai, beleza? Então, basicamente, quando o Brasil invade, ocupa o Uruguai, tem início essa questão central para o Império Brasileiro, que era, de fato, exercer o seu controle numa província cuja maior parte da população falava um outro idioma e se reconhecia como algo completamente alheio ao Brasil. Essa questão ela vai ter sua sequência na chamada Guerra da Cisplatina, no Primeiro Reinado, que termina uma guerra entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata pelo controle do Uruguai e que termina a partir do arbítrio da Inglaterra com a independência da Banda Oriental, ou seja, a independência da chamada República do Uruguai. E é a partir daí que a gente tem esse interesse, né, e que interessa pra gente nessa aula de hoje. Por quê? O Uruguai, como uma nação independente, vai ser marcado por uma fragmentação política que até hoje existe lá. Na verdade, o Uruguai ele vai ser marcado por dois partidos. De um lado, o Partido Blanco, que era o partido dos grandes estancieiros, ou seja, os caras que criavam gado no interior do Uruguai, e o chamado Partido Colorado, que era o partido dos grandes comerciantes da capital, Montevidéu. Esses dois partidos políticos, eles se alternavam no poder, basicamente. E, basicamente, um deles interessava muito ao Brasil, que estivesse no poder para o Brasil, que era o Partido Colorado, né? Sobretudo depois do final da Revolução Farroupilha, em 1845, aí já no Segundo Reinado mesmo, Dom Pedro II vai fazer de tudo para que os colorados estejam e se mantenham no poder. Só para vocês terem uma ideia, é a partir do Uruguai que a gente tem o terceiro episódio da questão platina, que é chamada de Guerra Grande ou a Grande Guerra, que é uma guerra civil ocorrida no Uruguai, em que o Brasil vai intervir mais uma vez. Já tinha feito uma intervenção na Guerra Cisplatina, já tinha feito uma intervenção quando ele nem era um reino independente, né, quando era governado por Portugal, e vai fazer uma terceira intervenção, em 1839. Em 1839, o Brasil vai invadir o Uruguai, que estava numa guerra civil entre colorados e blancos, né? Os colorados estavam tentando tirar os blancos do poder,
os blancos com o presidente Manuel Uribe e os colorados com um presidente chamado Fructuoso Rivera, sim, o nome do cara era Fructuoso, sim, Fructuoso, tem C inclusive, né? E basicamente o Brasil vai intervir em favor dos colorados. E a Argentina, né, do Juan Rosas, vai intervir do outro lado a favor dos blancos. Então vai ser uma porradaria generalizada ali dentro do Uruguai, mais uma vez, né, a reedição da Guerra da Cisplatina 10 anos depois, entre, de um lado, né, o Império Brasileiro apoiando os colorados e do outro lado o Juan Rosas apoiando o Partido Blanco. O problema é que a própria Argentina era um caldeirão em ebulição. Por quê? Porque a Argentina também não tinha um governo centralizado, tal qual o governo brasileiro. Pelo contrário, o governo argentino vivia um estado constante de guerra civil. O Rosas, ele vai ser, ao final dessa guerra, deposto por um outro camarada, que é o Justo Urquiza, que vai ser muito importante na nossa aula de Guerra do Paraguai. Então, basicamente, esse conflito entre, de um lado, lá na Argentina, o Partido Unitarista, que defendia, que era o do Rosas, que defendia a centralização do poder no entorno da província de Buenos Aires, ou seja, a partir da autoridade de Buenos Aires, e o Justo Urquiza, que era da província de Corrientes, ou seja, uma província que defendia que as demais províncias tivessem autonomia, ou seja, federalistas, eles basicamente vão estar em conflito o tempo todo também. Então o Uruguai com um conflito civil, uma guerra civil constante. A gente vai ver aqui a guerra de independência do general Artigas contra Dom João VI, termina com a vitória de Dom João VI, né? A guerra da Cisplatina, que termina com a vitória uruguaia. Depois a Guerra Grande, que termina com o triunfo colorado com o apoio do Brasil, ou seja, o Brasil tirando um governo eleito e colocando um outro governo no poder. Basicamente, percebam, o Brasil até 1850 era o fiel da balança, né? Nessa guerra grande, por exemplo, o Juan Rosas e o Manuel Uribe se aliaram aos revolucionários da Revolução Farroupilha, só para vocês terem uma ideia, e tentaram jogar o Rio Grande do Sul contra o Brasil, né? Não funcionou, lógico, vocês já viram na aula de período regencial, o governo brasileiro consegue negociar, até durante o segundo reinado, um tratado de paz, né? Que é o chamado Tratado do Ponche Verde, em 1845. Basicamente, percebam, o Brasil, em 1850, após o período da consolidação do segundo reinado, ele descontava como uma potência local. Ele havia ajudado os colorados a vencerem a Grande Guerra. O Juan Rosas, ele vai terminar a Grande Guerra enfraquecido e vai terminar deposto, inclusive. E, basicamente, o caminho fica aberto para o Brasil se tornar uma espécie de árbitro do Cone Sul da América, né? O que vai ser revelado para a gente, lógico, na chamada Guerra do Uruguai, que é a quarta, né, o quarto conflito da questão platina, né? O que é a Guerra do Uruguai? Basicamente, uma vez mais, o Partido Blanco sobe ao poder, vence as eleições, o o Império Brasileiro não aceita esse resultado, porque o Partido Blanco queria taxar o charque gaúcho, né? E aí taxar o charque gaúcho, obviamente, era uma medida que ia contra os estancieiros do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, então, o Brasil invade o Uruguai, lança a chamada Missão Saraiva e derruba, obviamente, o presidente do Partido Blanco. E coloca um cara chamado Venâncio Flores, nome de rua aqui no Leblon, Ipanema, agora não lembro, acho que é Leblon, se eu não me engano. E, logicamente, faz com que o Partido Colorado retorne ao poder. Então, percebam, durante 4 ocasiões diferentes, o Brasil ele interveio na região do Rio da Prata para fazer com que valessem os seus interesses. Invadindo a Cisplatina com Dom João VI, em 1816. Depois, tentou manter o controle do Uruguai, não conseguiu com Dom Pedro I na Guerra Cisplatina. Depois, tirou os blancos do poder e colocou os colorados na chamada Guerra Grande, o que respingou também na Argentina. E depois, em 1864, tira novamente os blancos do poder e coloca um governo colorado. Basicamente, então, percebam, o Brasil está arbitrando e intervindo em todos os conflitos na região do Rio da Prata. Por que diabos? Presta atenção em mim. O Rio da Prata era muito importante naquela região. A gente vai ver na próxima aula que ele é fundamental, por exemplo, para o Paraguai, que a gente nem mencionou aqui.
Até esse momento, o Paraguai era um país isolado na América do Sul e que queria permanecer isolado. Essas coisas vão mudar. Isso vai mudar a partir da subida ao poder de um cara chamado Francisco Solano Lopes, né? Nesse sentido, então, o Brasil ele queria controlar e defendia a livre navegação do Rio da Prata. Por quê? Porque o Rio da Prata ele se conecta com uma outra bacia, que é a bacia do Rio Paraguai, que por sua vez se conecta com uma outra bacia, que é a bacia do Rio Cuiabá, né? No Pantanal. Então, basicamente, a navegação pelo Rio da Prata e a navegação pelo Rio Paraguai, a livre navegação por essas duas bacias hidrográficas, Paraguai e Bacia do Prata, permitiam com que você conectasse os estados principais do Brasil, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, sobretudo a capital do Império Rio de Janeiro, com regiões afastadas, como Mato Grosso, né? E isso permitia com que pelo rio você ligasse e integrasse um país que era muito amplo, muito disperso. Essa era uma grande preocupação de Dom Pedro quando ele assume o poder, né? Dom Pedro II, inclusive, uma das primeiras coisas que ele vai fazer depois que ele se consolida no poder é fazer uma tour pelo Brasil, né? Ele vai botar a cara dele no sol, mano. Ele vai para Pernambuco, ele vai para o Mato Grosso, ele vai para São Paulo, ele vai para o Rio Grande do Sul, ele vai ser visto. Esse é um ponto, né, da livre circulação do Rio da Prata. O segundo ponto que eu já mencionei aqui é óbvio, é a manutenção do preço do charque, né? É de fato impedir e garantir, sobretudo, que o charque consumido na América do Sul, no Uruguai, na Argentina, as províncias unidas do Rio da Prata, né, que vão se tornar a Federação Argentina posteriormente, no Paraguai e no próprio Brasil, seja o charque gaúcho. Esse charque gaúcho, que dá nome, né, a farroupilha, que deu nome, basicamente, que dá nome, perdão, ao primeiro turno do Campeonato Gaúcho, é, de fato, algo que fez com que o Brasil mudasse a sua postura com relação às províncias do Sul, sobretudo ao Rio Grande do Sul. Então o governo brasileiro ele vai passar a ser obrigado a defender os interesses desses estancieiros gaúchos, que vão ser incorporados no exército, como eu falei na aula passada. Então, basicamente, eles eram gente muito importante, né? Muito importante. Então percebam, basicamente, a atuação brasileira na região do Prata, ou seja, no Uruguai, na Argentina, e a gente vai ver na aula que vem, no vídeo que vem, no Paraguai, ela é uma intervenção bastante belicosa, ela é uma intervenção bastante agressiva, ou seja, basicamente o Brasil tem uma postura intervencionista para tentar controlar a região da Bacia do Prata. Então a questão platina, a gente vai ver no próximo vídeo, ela é fundamental para a eclosão do que é, óbvio, o quinto e último conflito desse conjunto de questões platinas, que é, obviamente, a Guerra do Paraguai, beleza? E por último, e não menos importante, a segunda questão que eu prometi no começo do vídeo, que é a chamada questão Christie, né? Durante muito tempo, quando se estudou a Guerra do Paraguai, eu estudei desse jeito, e eu não sou tão velho assim, embora pareça, né? A gente aprendia que a culpa sobre a Guerra do Paraguai era dos ingleses, né? Tem um autor, que é o Chiaveneto, que ele, num livro chamado Genocídio Americano, que ele defende isso, né? Há um documentário muito bom, que eu recomendo para vocês assistirem, que é o Guerras do Brasil. O episódio 3 é sobre a Guerra do Paraguai. E aparece o Chiaveneto falando, sobretudo, de que existem fontes acerca do Tratado de Tríplice Aliança que diziam isso, que diziam que a Inglaterra havia orquestrado uma cláusula secreta, enfim, para destroçar o Paraguai, né? Então, basicamente, de que a Inglaterra estaria intervindo aí na questão do Prata, tentando jogar todo mundo contra qualquer país que se destacasse contra os interesses dela. A gente vai ver nessa segunda questão, que ficou conhecida como questão Christie, que isso de fato parece desapegado à realidade, para não dizer de fato um pensamento desejoso, que a gente chama de wishful thinking. Por quê? Nos anos 60, quando o couro estava comendo ali na região do Prata, o Brasil vai se indispor com a Inglaterra e vai chegar inclusive a cortar relações com a Inglaterra. Por quê? Em 1861, enquanto o couro está comendo, né, e o Brasil está, de fato, intervindo nas regiões ali do sul do continente americano, Inglaterra e Brasil vão ter um entreveiro, né, uma briguinha, pega para capar. Esse pega para capar
está baseado numa coisa que é muito brasileira. Em meados de 1861, um navio chamado o Príncipe de Gales, ou para você que é bilíngue, The Prince of Wales, ele parte de Londres com destino a Buenos Aires, cheio de mercadorias valiosas, joias, vinhos, bacalhau. Sim, bacalhau é uma mercadoria valiosa. Bacalhau. Só que quando ele chega na costa do Rio Grande do Sul, ele começa a encalhar. E ele começa a naufragar, assim, a uns, 10 quilômetros da costa, né? Basicamente, o que a população local faz? A população local, ao invés de ajudar a população, né, a tripulação, do navio, eles fazem o seguinte: eles saqueiam o navio e, ao invés de ajudar a galera, deixa a galera lá na Inglaterra à própria sorte. Quando as autoridades chegam no local, não encontram nada, óbvio, o navio já tinha afundado, encontram vários corpos e nem sinal da mercadoria. Nesse sentido, então, o diplomata britânico aqui no Brasil, um cara chamado William Dougal Christie, ou pra gente apenas Christie, vai exigir uma retratação do governo brasileiro. O governo brasileiro, por sua vez, vai dizer: olha, isso não tem como comprovar que as pessoas saquearam o navio, né? Enfim, o navio afundou, a mercadoria sumiu, mas ela pode estar no fundo do oceano, ou sei lá, os caras podem ter morrido afogados, etc. Nesse primeiro ponto, então, você tem uma rusga entre Brasil e Inglaterra, né? Essa rusga entre Brasil e Inglaterra, ela vai ser acentuada menos de um ano depois, em 1862. Alguns marinheiros britânicos, eles vão ser presos na cidade do Rio de Janeiro, né? Esses marinheiros, eles vão ser presos de uma forma meio arbitrária. Eles estavam indo pegar um bonde, um guarda parou eles, perguntou onde eles estavam indo, o britânico respondeu de uma maneira mais feia, falou: tá pensando que tá falando com quem? E o policial virou pra ele e falou: esteja preso, meu chapa. Levaram os caras pra delegacia. De fato, a prisão havia sido completamente arbitrária, né? Não tinha motivo para prender os camaradas ingleses, não tinha uma briga de bar, um negócio assim, uma bebedeira, uma coisa que levaria as pessoas à prisão. Esse segundo evento, ele foi o estopim para, novamente, o William Christie exigir do governo, dessa vez, um pedido de retratação. Dom Pedro II, somado a, obviamente, o episódio do naufrágio do navio. Dom Pedro II, por sua vez, diz assim: ó, acho que a gente não tem razão, acho que a gente não tem razão, acho que a gente não tem razão. A burocracia brasileira diz que acho que a gente não tem razão, acho que a gente não tem razão. Vamos levar alguém para alguém externo decidir. Levaram então para o rei da Bélgica, o Leopoldo I, para que ele decidisse: vamos ver então quem tem razão nessa parada, se somos os brasileiros e os ingleses. O Dom Pedro II, que era um cara muito medroso, ele achou que o Leopoldo I, o rei da Bélgica, decidiria em favor dos britânicos. Então ele já pagou uma indenização de antemão para os britânicos. Só que, surpresa, no final de 1800, na verdade, no meio de 1863, o Leopoldo I ele decide em favor do Brasil. E aí o Dom Pedro II fica revoltado, pedindo para que os britânicos devolvessem o dinheiro da indenização. Ao que o Christie vira e fala: irmão, Inês é morta agora, a gente não vai devolver dinheiro nenhum. O Brasil então decide, nesse momento, romper relações com a Inglaterra, o que vai permanecer mais ou menos até o iniciozinho de 1865. Nesse momento, o Brasil já tinha invadido o Uruguai. E a Marinha Britânica, a partir desse movimento de ruptura de relações, ela vai cercar o porto do Rio de Janeiro, né? Que é a Baía de Guanabara, obviamente, ali a saída da Baía de Guanabara. Esse movimento ele vai dificultar enormemente as operações militares do Brasil, seja na sua intervenção, lá de 1864, contra o Uruguai, seja quando, a dezembro de 1864, do mesmo ano, a gente vai ver no próximo vídeo, o Brasil entrar em guerra contra o Paraguai pelo controle da bacia do Rio da Prata. Então percebam, dizer que a Inglaterra tem culpa na guerra do Paraguai, né, porque a Inglaterra manipulou o Brasil contra o Paraguai, como a gente vai ver no próximo vídeo, que não ocorreu, isso é uma falácia. No início da guerra, Brasil e Inglaterra estavam com relações rompidas. Seria interessante para a Inglaterra, pelo contrário, fazer toda essa América Latina, né, toda essa América do Sul, perdão, esse cone sul da América do Sul, que era contrário ao Brasil, se voltar contra o Brasil. Porque naquele momento, quem ameaçava a hegemonia inglesa na região era o Brasil. Tanto é que o Brasil ele retoma as relações com a Inglaterra, ele decide ceder às pressões da Inglaterra,
decide indenizar ainda mais, obviamente, o imperador, os britânicos, porque o Brasil precisava se ver livre do bloqueio britânico para entrar numa guerra que era uma guerra que a gente não tem dimensão do quanto foi destrutiva. Portanto, basicamente, esse é o panorama das relações externas no Brasil, né? Resumidas tanto pela questão do Rio da Prata como pela questão CRIS. Essas duas questões, a gente vai ver na próxima aula, elas se juntam e são solucionadas a partir do último conflito e do hegemônico conflito mais brutal pelo controle do Rio da Prata, que é, obviamente, a Guerra do Paraguai, que vai envolver de um lado o Brasil e do outro o Uruguai. Vai envolver o Brasil de um lado, juntamente com o Uruguai e a Argentina, e do outro lado o Paraguai, beleza? Mas na próxima aula a gente retoma isso. Valeu pela atenção, aperta o sino, se inscreve, deixa comentário, sei lá, fala que eu sou bonito, enfim, não sei. Beijo.